hoje teremos mais uma aula. Sabe qual que é o tema? Hoje nós vamos falar sobre profetas e profecias, sobre o Messias. Messias, nosso irmão maior, nosso modelo guia. Mas antes disso, vamos fechar os olhos para fazer nossa prece. Tá? Muito obrigada por mais uma aula, né? Agradecendo, Senhor Jesus. Senhor, no silêncio da prece, vem te pedir a paz, a sabedoria, a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências dos teus filhos, como tu mesmo vês. E assim, Senhor, vê somente o bem em cada um deles. Fecho meus ouvidos a todas as calúnias. Guarda minha língua de todas as maldades. Para que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença, reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Que assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Vamos lá? Começar mais uma aula falando sobre os profetas e as profecias, né? Então, primeiro a gente vai abordar, né? Profeta. O que seria um profeta? Né? O que seriam os profetas, né? É todo aquele que possui o dom de adivinhar o futuro. Então, seria um médium. Mas, segundo o sentido evangélico, é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, todo profeta é médium, mesmo sem fazer previsões do futuro. No entanto, nem todos os médiuns são confiáveis. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Podemos reconhecê-lo pelas suas palavras, pelos seus atos. O verdadeiro profeta é o enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Nosso Pai Celestial só confia missões importantes àqueles que são capazes de cumpri-las, né? Se os que dizem investido de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs, tais como a caridade, o amor, o perdão, a humildade, a bondade, demonstrados pelos seus atos, poderiam então dizer: esses são realmente enviados de Deus. Vinda do Messias. João Batista foi Elias reencarnado? As profecias anunciam há muitos séculos antes de Jesus a vinda do precursor, o anjo do Senhor que viria investido de uma missão sublime, preparatória de burilar os sentimentos, apagando as arestas internas para que os homens da época adquirissem as condições morais, para que recebessem os ensinamentos sublimes do Consolador, que como sementes precisavam de um terreno fértil, limpo, saneando de modo a encontrar o ambiente apropriado às suas germinações. A esse respeito, encontramos em Isaías 43. Esta profecia foi ratificada por Malaquias, né? Em capítulo 3, versículo 1.
Eis que mando eu o meu anjo. Ele preparará o caminho diante da minha face. Imediatamente o dominador que vos buscais, e o anjo do testamento que desejais virá ao seu tempo. O evangelista Mateus, em capítulo 3, versículo 3, confirmou as profecias, dizendo que João Batista era anunciado pelo profeta Isaías. Voz do Senhor, endireitai as suas veredas. Ainda em Mateus 11, capítulo 10, 11 e 14, Jesus, falando sobre João Batista, diz: porque este quem está escrito, eis que diante de tua face envio o meu anjo que preparar diante de ti o teu caminho. E se quereis dar crédito, é esse o Elias que havia de vir. Vemos depois da transfiguração de Jesus no alto do monte, quando aconteceu o fenômeno de ectoplasma, materialização de dois varões, Moisés e Elias, o diálogo entre os discípulos de Jesus que interrogavam. Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Por que então os escribas temem que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falará de João Batista. Como vimos nas suas citações, Jesus foi bem claro, afirmando ser João Batista, Elias reencarnado, no que compreenderam muito bem os seus discípulos. Em Lucas, capítulo 1, versículo 16 e 17, o anjo Gabriel, falando a Zacarias de seu filho João Batista, diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência do justo, com fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Em outra passagem de Lucas, capítulo 1, versículos 76 a 79, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizando a fala de seu filho João Batista: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos pecados. A única argumentação contrária à tese reencarnatória de João Batista como Elias sai da própria boca de João Batista, em João capítulo 1, versículo 19 a 23, respondendo às perguntas dos sacerdotes e levitas: quem és tu? De João Batista: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram, pois, quem és? Para que demos a resposta àqueles que nos enviaram: que disseste ti mesmo? Diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. A resposta de João suscita algumas dúvidas. Por que negou-se Elias? Porém afirmou seu precursor, embora Jesus tenha afirmado que Elias viria primeiro para restaurar todas as coisas, ou seja, Elias viria como precursor. Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13. Em conclusão, podemos raciocinar com três hipóteses. Primeiro, João, por questão de humildade, não quis afirmar ser Elias, por sinal a mesma virtude demonstrada quando inicialmente recusou batizar Jesus, dizendo não ser digno sequer de carregar as
alpargas do Mestre, Mateus capítulo 3, versículo 11, e que Jesus é que deveria batizá-lo, Mateus capítulo 3, versículo 14. Segundo, esquecimento do passado. Encontramos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no item 11, capítulo 5, havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimo inconveniente. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos orgulho e ensinar e travar o nosso livre-arbítrio em todas as circunstâncias. Acarretaria inevitáveis perturbações nas relações sociais. Então, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito, se reconhecesse nelas as quem a odiará. Que se ao ódio se lhes despertaria outra vez no íntimo, de todo modo, se ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido, para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o que necessitamos, nos basta a voz da consciência, as tendências instintivas, priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao reencarnar, João Batista veio cumprir sublime missão, a de preparar os caminhos do Senhor, em função de sua elevada evolução espiritual, tendo isso sido realçado por Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, João Batista, por essa inflamação, ao quinto mandamento da lei de Deus, que recomenda não matar, voltou para resgatar nas mesmas circunstâncias em que matou, sendo portado decapitado após solicitação de Salomé e sua mãe ao rei Herodes. Anda com referência ao esquecimento do passado, João Batista evidenciou que no seu curso esse foi parcial, tendo consciência apenas intuitivamente da missão que via desempenhar como precursor, porém o restante de sua vida como Elias ficou esquecido pelas razões referidas no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ressurreição. Encontramos ainda no livro segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 4, item 4, uma referência aos dogmas dos judeus. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chamava reencarnação, com efeito a ressurreição da ideia de voltar à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo os elementos desse corpo já se acham, desde o mundo, tempos diversos, dispersos e absorvidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Temos mais uma profecia aqui. Isaías 9 contém uma profecia muito linda, muito conhecida sobre a vinda de Jesus Cristo. O versículo 1 descreve a região norte do reino setentrional de Israel, que era a primeira área a ser atacada quando nações como a Síria vinham do norte. Isaías profetizou que essa área, conhecida como Galileia, nem sempre seria tão problemática. Por quê? Isaías prometeu que Deus enviaria luz e alegria por meio do nascimento de uma criança, que quebraria o jugo da sua carga.
Isaías 9, 4, e seria chamada Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Todos esses nomes se referem ao Messias, o Rei dos Reis. Essa profecia foi quase completamente cumprida quando Jesus passou a maior parte de seu ministério mortal nessa região da Galileia. A profecia continua a ser cumprida à medida que o governo de Jesus Cristo continua a expandir-se eternamente quando as pessoas o aceitavam como seu rei e tornam-se merecedores das bênçãos da vida eterna. Não é linda essas profecias, gente? É muito ensinamento, né? Muito aprendizado. E com esses ensinamentos de mais hoje, damos por encerrado por mais uma aula, pedindo a proteção e o amparo da equipe espiritual para nos fortalecer. Espero que vocês tenham gostado. É muito gratificante para nós aprendermos e estudarmos mais sobre a vida de Jesus, sobre a doutrina espírita. Vamos fazer a prece? Meu Deus, ajude-me a perdoar o próximo pelo mal que me fez, assim como desejo que vós me perdoeis, e que ele também me perdoe o mal que eu tenho lhe feito. Se colocaste em meu caminho como uma prova, que se cumpra então vossa vontade. Desviai de mim, meu Deus, a ideia de maldizer e de todo sentimento malévolo que possa alimentar contra ele. Fazer que nenhuma alegria eu experimente nas desventuras que o possam atingir, bem como nenhum pesar pelos benefícios que lhe sejam concedidos, a fim de não macular minha alma por sentimentos indignos de cristão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre ele e inspire melhores sentimentos a meu respeito. Bons Espíritos, inspirai meu esquecimento do mal, para que eu esteja pronto a estender-lhe a mão, de forma fraternal, retribuir o mal com o bem, e socorrê-lo se isso estiver ao meu alcance. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço por mais um aprendizado. Tchau, gente! Gratidão! Fica com Deus! Gratidão eterna!